Nesse vídeo aqui eu vou te mostrar o que eu chamo de o poder oculto dos juros compostos. Algo que talvez você não tenha percebido ainda. Para isso, vou adotar como exemplos duas ações cíclicas, Petrobras e Vale, e duas ações não cíclicas, como Sanepar e WEG. Vem comigo. Salve, salve investidor, como é que você está? E aqui, um vídeo um pouquinho mais técnico, mas tranquilo, onde eu quero te mostrar o poder assim que chega a ser mágico dos juros compostos. É até contra-intuitivo, é difícil de entrar na cabeça. E por que eu escolhi essas ações? Porque elas entregaram retornos absurdos nos últimos 10 anos. Petrobras, retorno total dos últimos 10 anos, 2.764%. Incrível. Vale, retorno quase 1.800%. Sanepar, retorno 1.522%. WEG, retorno 1.014%. Loucura, né? E Luan, como é que eu calculo o retorno de uma ação? Primeiro passo, a formulazinha é essa aqui, ó. Retorno é igual a quê? Ao preço final dividido pelo preço inicial, coloquei P0 menos 1. Simples assim. Então, vamos supor que você tenha comprado uma ação a R$ 4 e agora ela está custando R$ 9. Qual será o meu retorno? Sem considerar dividendos, só a evolução do preço. E sem considerar também o ajuste que os dividendos promovem na cotação. Supondo aqui, hipoteticamente, que a ação só se valorizou. Não teve pagamento de proventos, não teve nenhum evento societário, como bonificação, nem nada. Então, como que ficaria? Preço final, R$ 9. Preço inicial, o P0, R$ 4 é quanto que eu paguei pela ação. Menos 1, 125%. Beleza, então eu tive um retorno aqui de 125%. Isso é tranquilo de entender, tá bom. Mas sabe o que é mais doido? Que se a ação sair de 9, olha só, se ela sair de 9 para 10, quanto que teve de valorização de 9 para 10? Ah, Luan, essa é fácil, 11%. Verdade. Então subiu de 9 para 10. Então a ação estava 9 para 10, 11%, tá? Guarda aí, você já vai entender onde eu quero chegar. Fácil. Mas aí eu te pergunto, o impacto que eu vou ter aqui no meu retorno, por conta do meu preço inicial em 4, será só de mais 11%? Pera aí, Luan, entendi onde você quer chegar. A ação saiu de 9, até os 9 eu obtive 125% de retorno. Aí ela subiu para 10, subiu mais 11%. Quer dizer que vai somar mais 11% no meu retorno? Não, não é isso. Vamos colocar aqui então mais R$ 1, que seria 10? Caramba, Luan, peraí, eu adicionei mais R$ 1, que não dá nem 15% de retorno, e aí saiu de 125 para 150, subiu 25% do meu retorno? Sim. Nossa, mas é difícil de entender isso, né? Sim, isso se chama não linearidade, o contrário de linear, uma linha reta. Eu gosto da definição do Nassim Taleb sobre não linearidade, que seria a propriedade, o atributo de algo que vai subir muito mais ou cair muito mais do que a proporção daquilo que foi adicionado. Em outras palavras, toda vez que eu pego mais uma dose do remédio, para exemplificar aqui, eu coloco mais uma gotinha, o impacto em cima do que eu já tinha colocado de remédio, por exemplo, não vai ser só de mais uma gotinha. O impacto vai ser muito maior ou menor do que o tamanho da gota, a dimensão da gota. Isso é não linear. Aqui no caso, eu adiciono R$ 1 ou 11% ao preço anterior, só que no meu retorno total, eu não ganho apenas 11%, eu ganho 25% nesse nosso exemplo. E isso acontece pela não linearidade. A adição de 11 me traz um resultado de 25. Isso tem a ver com o princípio 80-20, da assimetria entre causa e resultados. Tem a ver até mesmo com teoria do caos. Não vou ficar me estendendo aqui, mas tá vendo aonde o Einstein queria chegar quando ele falou que os juros compostos são a oitava maravilha do mundo? Por conta dessa não linearidade. A adição de 10 gera um resultado de 20, 30, sei lá. Essa desproporção entre a adição de uma dose frente ao impacto. Louco, né? E aí, por que eu peguei como exemplo essas empresas? Peguei para mostrar o quanto é perigoso você vender precocemente empresas com esse retorno absurdo. Aqui a gente está falando de empresas que entregaram retornos anualizados superiores a 25% ao ano. Coisa de doido. Vamos começar aqui com Petrobras? Vamos só olhar para a cotação. Eu vou até tirar o ajuste, colocar padrão aqui. Cotação. Vamos supor que a pessoa comprou a R$ 5 Petrobras. R$ 5. A fórmula a gente já sabe. É o quê? O preço final agora está R$ 35, dividido pelo inicial, menos 1. Isso dá 600%. Só que os dividendos foram absurdos ali em Petrobras. Vou considerar sem os dividendos. Você tem uma ideia do impacto. Aí, vamos supor que esse investidor, ele acabou
acabou vendendo aqui no fundo, ó, a R$ 30. Isso faz pouco tempo. Vou pegar aqui, ó, uma data um pouco mais próxima. Tava R$ 30 também. Isso aqui foi outubro de 25. Faz pouco tempo, pouquíssimo tempo. Tá, então poucos meses. Se essa pessoa vender a 30, que faz poucos meses, vamos ver o que acontece. Perdi 100% de retorno total. Por outro lado, quanto que a ação subiu de 30 para 35? Ela subiu 16,67%. Caramba, cara. A ação subiu 16,67% e eu perdi 100% por ter vendido a 30 exatamente. E isso aqui é sem considerar dividendos. Porque, tá vendo esse retorno aqui absoluto? Gigantesco. A ação a 30, aqui embaixo, ela estava com retorno total em 10 anos inferior a 2.000%. Inferior. O só fato de ter subido mais 16 por conta da não linearidade me fez perder ao vender precocemente 600, 700, 800% de retorno total. Isso é muito doido. Vai contra a nossa estrutura cerebral. A gente não consegue perceber isso de forma intuitiva. Com Vale, a mesma coisa. Tá vendo esses 1.700% aqui? A ação, ali também em outubro, tava lá nos seus 50, 50 e poucos. O retorno tava abaixo de 1.000%. Próximo de 1.000%. Também foi uma perda por ter vendido aqui de mais de 700%. Claro, isso para quem carregou um longo prazo. Isso aqui é não convexidade. É por conta de eu ter pagado muito barato. De eu ter comprado lá atrás e segurado. E me beneficiado desse movimento e dos dividendos recebidos. E veja que ações não cíclicas também são capazes de retornos absurdos como estes. 1.500% em Sanepar em 10 anos, mas detalhe, a ação ela estava cotada a 6,50 em agosto de 25. Aqui, o retorno total em 10 anos aparecia aqui no Investidor 10 a 840%. Falei até sobre isso em outro vídeo. Mas a ação saindo de 6,50 para 8,50, o que dá uma alta próxima a 30%, esses 30% quase que dobraram o retorno de 800 para 1.500. Loucura demais, cara. Por isso que o conhecimento é libertador. Quando você entende isso aqui, você começa a repensar o comportamento que eventualmente você tenha de trader. Nada contra o trader. Eu não tô aqui para ficar criticando, falando mal. Eu só acho que é uma atividade que envolve muito risco e o potencial retorno numa janela temporal bem extensa pode ser bem pior que o retorno de simplesmente não fazer nada ou muito próximo, que é isso aqui, cara. 1.500% em 10 anos? Vou te mostrar quanto que significa. A continha é essa aqui, ó. 1 mais taxa, vou colocar 1.500. Eu vou elevar a uma relação entre o prazo que eu quero, que é de 1 ano, contra o prazo que nós temos, 10 anos. Menos 1, transforma em percentual, 31,95%, 32% ao ano. Será que você como trader, depois de pagar os impostos e todos os riscos envolvidos nessa atividade, você conseguiria, no prazo de 10 anos, essa taxa de retorno? Será? Pouquíssimos traders conseguem essa taxa de retorno, após impostos e custos. Isso é importante. Pouquíssimos. Ao passo que, bem selecionando ações, algo que eu ensino com detalhes na nossa comunidade, Formação Mirai Investing, onde você conta com vídeos exclusivos de análise por sugestões de membros e vídeos que eu penso que são relevantes para a minha comunidade. Temos ainda materiais complementares, temos ainda relatórios de análise de ações, fundos imobiliários, planilha de valor intrínseco de ações e temos o nosso treinamento completo de finanças e investimentos, que é o Formação Mirai Investing. Tudo que o investidor pessoa física precisa está aqui na minha comunidade, em termos de educação e acompanhamento. Teste por 7 dias grátis, o link está na descrição e no primeiro comentário fixado. Então esse é o impacto, essa é a diferença. E finalmente com VEG. VEG, o exemplo é interessante, porque veja, a ação chegou a 55, beirando R$60 ao final de 2024, derreteu para 35, fiz vídeo falando, quem me acompanha há mais tempo sabe, fiz vídeo na comunidade Formação Mirai Investing mostrando compras. Pois bem, para não falar que eu estou mentindo, ó, novo aporte em PetroRio e VEG, duas ações que eu comprei nessas baixas. Por quê? Porque quando eu compro nessas baixas, eu potencializo meu retorno. Potencializo. Por conta dessa diferença. O preço inicial contra o preço final. Essa convexidade, que é o quê? Perdas limitadas e ganhos não lineares, sem nenhum tipo de limite. Veja, se o cara vendeu aqui a 35, mesmo que ele tenha carregado por 10 anos, vamos colocar a cotação ajustada, tá? Vou ir pela cotação ajustada aqui. Vamos supor que ele tem VEG a R$4. Então ele tem a R$4 e vendeu a 35. O retorno foi
Absurdo, 775%. Agora, a ação está R$ 50. Se ele segurou até agora, foi para 1.150. Que loucura, que loucura. Olha o quanto você perde. E a ação de 35 para 50 subiu 40%. Mas eu saí de 750 para 1.150. Isso aqui tem um impacto no seu patrimônio que você não faz ideia. Cara, pensa comigo. A cada R$ 1 investido, se você vendeu a 35, você transformou em 700 e poucos reais. Agora, se você aguardou poucos meses, 3 meses, e vendeu a 50, não estou falando que era para ter vendido, mas supondo que você fizesse isso, você teria transformado em mais de R$ 1.150. Agora, projeta isso para quantias bem maiores. Meu amigo, e 1.150%, a gente só troca aqui, representou 28,73% ao ano. Sendo que no longuíssimo prazo, a VEG entregou 30% ao ano, nas 2 últimas décadas. E quem vendeu precocemente perdeu toda essa valorização mais proventos, todo esse retorno. Portanto, confie na matemática. Essa é a mensagem do vídeo. Toda essa divagação é para te mostrar, confie na matemática a longo prazo, porque a elevação dos preços das empresas vencedoras, daquelas que crescem o seu lucro líquido ao longo do tempo, isso no seu capital, desde que você aproveite as oportunidades de grandes quedas para aportar, vai gerar um efeito de composição não linear, que é o que? Eu adiciono uma gota, só que o impacto é de uma piscina. Acho que ficou boa essa comparação. Isso vai te enriquecer a longo prazo. A longo prazo. Isso só mostra o quanto a atividade de trader de muitas movimentações pode não compensar, mesmo que você seja um exímio operador de bolsa. Diferentemente de robôs, de algoritmos, que aí a gente está falando de máquinas, machine learning, não são seres humanos. E as emoções nos traem nas decisões de investimento. Ao passo que nós conseguimos tomar melhores decisões ao ter um binóculo de longo prazo. Sabedor de que, tomando boas decisões na maior parte do tempo e não arrancando as flores da carteira, eventualmente, ao longo do tempo, evitando cagadas, com a máxima filtragem, a gente vai obter empresas na carteira com esse tipo de rentabilidade. Simplesmente não fazendo nada, a não ser comprando nos momentos de grande queda, nos melhores momentos. E de novo, se quiser me acompanhar na comunidade, aprender e se tornar um investidor ainda melhor, o link está aqui embaixo e eu te vejo no próximo vídeo.